Ali à distância nós estamos vendo a ponte 25 de abril. O que é a ponte 25 de abril? Ela se chamava Ponte Salazar, em homenagem ao ditador Antônio Salazar, que governou o país por 40 e tantos anos. Na verdade, o salazarismo durou quase 50 anos, porque quando Salazar morreu em 70, ele foi substituído por Marcelo Caetano, que também era do mesmo time, né? Era um governo racista. Como eu já falei anteriormente, Salazar, Hitler, Mussolini e Franco eram contemporâneos, eram todos fascistas. Portugal estava com uma pobreza muito grande. Eu estou acabando de ler um livro de autoria de Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, um importante político de Portugal, escreveu um livro chamado A Questão Agrária em Portugal, contando toda a pobreza que era no campo, da vida rural dos portugueses, a má distribuição de terras. Norte de Portugal tem pequenas propriedades, já há muito tempo, inclusive na época do fascismo era pequenas propriedades. E o sul, Alentejo para frente, é uma região com latifúndios, com grandes propriedades. E quando teve a Revolução dos Cravos em 74, pôs fim ao salazarismo, aí fizeram uma revolução, uma reforma agrária e tal, toda uma questão. Então eu estava falando hoje com uma portuguesa amiga minha, que eu quero saber, conhecer o pulo do gato que Portugal deu, porque era um país muito pobre, o mais pobre da Europa, as pessoas passavam fome, o povo analfabeto. Então, por causa do salazarismo. Mas aí houve a Revolução dos Cravos, entraram vários governos, Mário Soares, etc., que deram um salto de qualidade. Portugal hoje é um país que tem qualidade de vida, cidadania. Mas isso não era assim não, isso é coisa dos últimos 43 anos. A Revolução dos Cravos foi em 1974, então aí já se passaram 43 anos. Então houve um progresso muito grande. Então é uma coisa que eu vou estudar para ver o que falta para nós brasileiros. Somos um país socialmente atrasado, muito desigual. Portugal não é assim, mas Portugal já foi até pior que o Brasil atual. Aí aqui nós estamos lá no fundo a ponte 25 de abril, em homenagem à Revolução dos Cravos, né, de 25 de abril de 1974, que pôs fim ao salazarismo. Antes ela se chamava Ponte Salazar. No Brasil nós temos a ponte Costa e Silva, que é a ponte Rio-Niterói, que é um absurdo, né? Porque homenageia um ditador. Costa e Silva foi o segundo ditador, que é a ditadura 64 a 85, primeiro Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, que foi o pior. Inclusive tem um município em Rondônia chamado Presidente Médici, em homenagem a esse sanguinário, a Emílio Garrastazu Médici, que é o grande ídolo do Bolsonaro, né? A juventude brasileira está com fixação no Bolsonaro, como se ele fosse o cara, né? Bandido bom, bandido morto, se o bandido for pobre, né? Então aí está, lá no fundo, a ponte 25 de abril, ex-ponte Salazar, aqui, o Terreiro do Paço, Rio Tejo, ainda não sei se é Tejo ou Tejo, mas então esse é o panorama, ok?